Bom, pessoal, bom dia ou boa tarde. Continuando o que a gente viu na aulinha da semana passada, a gente está aprendendo números positivos e negativos, que são os números inteiros. Os números positivos nós estamos acostumados. Eu tenho R$3, eu tenho R$5, eu tenho R$100. Os negativos também a gente está acostumado. Só vamos mudar o modo de representar ele. Por exemplo, eu devo R$5. Eu posso escrever isso, né? Devo R$5. Na matemática, a gente poderia apenas escrever assim, ó. Devo R$5? Devo R$5. Eu posso escrever assim, ó. Menos 5. O significado do sinal de menos, você pode entender, tem outros contextos, mas agora cabe muito bem você, quando ver menos, entender estou devendo, no caso 5. Aqui, ó, se eu tenho um crédito de R$20, ou seja, eu tenho R$20, ó, mais 20. Débito, gastei, irei tirar, ou estou devendo 20, menos 20. Vamos já acostumar com uma coisa, pessoal. Quando for negativo, tem que pôr o menos. Quando for positivo, para economizar sinais, você pode escrever só o 20, por exemplo, aqui. Não precisa pôr o mais. Então já fica combinado. Se você ver o número 5, ele é positivo. Não precisa pôr o mais aqui. Agora, se for dever 6, aí você tem que escrever menos 6. Então, pessoal, olha só esse exemplo. Tinha 8 e gastei 5. Se eu tinha, é uma coisa positiva, né? Posso representar assim, ó. Não preciso pôr o mais 8 aqui, como a gente conversou agora. Então, tenho 8, gastei 5, fiquei com 3. Vamos fazer o item A. Tinha 8, ou seja, 8 é positivo. Gastei 6, então é menos 6. 8 tira 6, sobrou 2. 2 positivo, né? Porque eu tenho 2. Tinha 8. Gastei 7. Então, 8 menos 7. 8 tirei 7, fiquei com 1 ainda. R$1, por exemplo. Eu tenho R$1. Tinha 8. Gastei 8. O que é gastar 8? Menos 8. 8 tira 8, não sobra nada. Fiquei com 0. Agora aqui, vamos nos acostumar com isso. Ó. Tinha 8. Gastei 9. Como que você gastou 9 se só tinha 8? Até agora, que a gente sempre trabalhou com os números naturais, que é o 0, 1, 2, 3, 4, não tinha como representar uma dívida. Não existia o número menos 1, que é um número negativo. Com essa conversa que a gente está tendo agora, que são os números inteiros, que eles são formados por números positivos e números negativos, você pode escrever o que acontece aqui. Imagina você ir no mercadinho, você tem R$8 e você quer gastar uma coisa que custa 9. Então, tenho 8 e quero uma coisa que custa 9. O que vai acontecer? Vamos supor que o cara confie em você, pode levar, só que você vai ficar devendo 1. Então, ter 8 e gastar 9, vai ficar faltando 1, vai ficar devendo 1. Faltar, dever, a gente representa esse significado no sinal de menos. Se não ficou muito claro, olha como você pode pensar. Vamos pôr a bolinha preta como moedas de R$1. Então eu tenho, nesse exemplo aqui, 8 moedas de R$1. Eu tenho, né? As moedas de R$1 existem. Elas são positivas, ó. 3, 6, 7, 8. Vamos supor que moedas negativas, por exemplo, como que eu vou representar? Vamos falar sobre ficha, por exemplo. Tenho 8 fichas e a pretinha
são fichas positivas, para ficar mais fácil de entender. E eu vou pôr em vermelho fichas negativas. Então eu tenho 9 fichas negativas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vou pôr o 9 para cá. Então, pessoal, suponha uma ficha positiva com uma negativa, uma neutraliza a outra. Ou, se você quiser voltar no... Estou tentando mudar os contextos para você entender de uma forma ou de outra. Se você tem R$1 e deve R$1, você paga a dívida e isso aqui é neutralizado. Então, do mesmo modo, esse neutraliza esse neutraliza esse neutraliza esse. Eu já coloquei um do lado do outro para que eu sabia já que eu ia fazer isso para ficar claro para você. Ó. Então, todas essas vermelhinhas que eram fichas negativas foram neutralizadas com essas positivas. Devia R$1, ficha vermelha. Tem R$1, ficha preta. Tem R$1, devo R$1, fica 0 a 0. Todas essas estão neutralizadas. Só que, olha o que aconteceu. Sobrou uma negativa. Por isso que deu -1. Uma ficha negativa. Ah, eu vou precisar desenhar bolinhas em todos? Não, é só para você entender. Ó. O que vai acontecer aqui? Tinha 8 e gastei 10. Se você tem 8, é 8 positivo. E gastei 10, menos 10. Se eu gastei 10 e eu só tenho 8, vai ficar faltando 2. Então, dá -2. Por que é -2? Porque faltou o 2, deveu 2. Se vocês desenharem as fichinhas, o que vai acontecer? 8 fichinhas pretas, 10 fichinhas vermelhas. Essas 8 pretas vão neutralizar 8 vermelhas. Só que vai ficar aqui 2 sem ser neutralizadas. E vai sobrar fichas o quê? Vermelhas. Por isso que é -2. O outro exemplo. Tinha 8 e gastei 11. Vai ficar faltando o quê? R$3. Essa é a ideia do número negativo. Uma das ideias. Para a gente começar a entender, sempre você pensa, por exemplo, eu tenho R$12. Vou pôr aqui maior. Ó. Tenho R$12. Se eu gastar 10, 11, 12, não fico com dívida. Quando eu tenho um número maior do que 12 de dívida, por exemplo, gastei 13, opa, até 12 ia ficar 0 a 0. 13 ficou 1 devendo. Então você marca dever 1 igual a -1. Ficou claro, pessoal, essa explicação? O que você gostou mais? Pensar em ficha ou pensar em dinheiro? Faz um comentário para eu saber como que vocês gostaram mais. Obrigado e bons estudos.